As crianças estão ficando cada vez mais cedo e mais tempo conectadas em celulares, tablets e notebooks. E isso pode ser muito perigoso. Para falar sobre um assunto tão importante, vou conversar agora com a doutora em Psicologia Social, a coordenadora de Psicologia da Unisanta, Gisela Monteiro. Gisela, obrigado por aceitar o meu convite. Seja bem-vinda ao canal Marco Zero. Obrigada por me receber aqui no seu canal, Marco. Gosto muito de conversar com você. Gisela, tem idade certa para a criança começar a usar dispositivos eletrônicos? Então, não tem um consenso sobre todas as faixas etárias, mas a gente tem alguns do tipo, até 2 anos, nem pensar, né? E a maioria dos estudos entendem que até 12 anos, 13, desnecessário, né? É desnecessário porque se a criança não está em casa nessa idade, ela não sai sozinha por aí para casa de amigos, para a escola, para onde quer que seja, né? Então, se ela não está em casa, ela está na escola. E aí é fácil localizar, ou está na casa de alguém, de avô, de avó, de amigos. Então, não teria necessidade dela usar o celular até 12, 13 e, portanto, não correr o risco de estar com o aparelho na mão em sites, em jogos, em conteúdos indesejáveis para a idade. A Associação Brasileira de Pediatria acha que até a partir de 6, 7 anos daria para usar 1 hora por dia, né? Mas outros estudiosos não recomendam. E aí tem, então, o celular depois dessa faixa etária, dos 13 anos, 14, e rede social depois disso ainda, né? Esse livro aí do Jonathan Haidt, Gerações Ansiosas, Geração Ansiosa, né, que fala sobre o custo em transtorno mental que está sendo o uso desses dispositivos, recomenda depois dos 16. Rede social depois dos 16. Pode até ter um celular para se comunicar, mas antes disso não seria necessário e seria pernicioso ao desenvolvimento. E como controlar o tempo de uso das crianças? Então, essa é uma questão, Marco, que eu acho que é essencial, né? A gente está promovendo um evento amanhã na Universidade de Santa Cília para discutir isso, né? Porque os pais, enquanto a criança tem um dispositivo na mão, ela está entretida no mundo dela e ela não fica demandando muito a presença dos pais, os cuidados e a atenção. E esse é um problema. Então, como controlar? Primeiro, não dá. Até esta idade, claro, se as crianças já usam, para fazer a redução tem que ser uma redução paulatina, devagar, proporcional. E aí, a grande questão é dar alternativas. Porque se você tira o celular, ela faz o quê? Não falta o que fazer. Atividades lúdicas, leitura, jogos, relação com as pessoas, ir na casa de amigo, trazer amigo para a própria casa. Não faltam brincadeiras individuais e coletivas adequadas a cada faixa etária para substituir as redes sociais do celular. Agora, essa redução tem que ser pensada, programada e tem que ter uma convicção, uma firmeza por parte dos pais, dos cuidadores, para não ceder, né? Então, por isso que a gente pensa que é melhor que seja devagar e sempre até extinguir, se for o caso, do que simplesmente de um dia para a noite tirar da mão da criança o celular. Acho que aí não funciona. Como é viciante, é quase como parar de fumar, né, Marco? Tem gente que para de fumar de um dia para o outro, mas aí é um adulto que deseja parar de fumar. A gente fazer uma criança parar de usar algo que ela não quer parar é mais complicado. Mais preocupante que o tempo que elas estão conectadas é o que elas estão acessando. Como controlar esse conteúdo que elas estão tendo acesso? Então, existem aplicativos, recursos nos dispositivos que permitem um controle do conteúdo. Mas eu não sei se isso é suficiente. E eu penso que tem que estar por perto, que tem que estar vendo eventualmente, que o WhatsApp, esses grupos de conversa, não devem existir, eventualmente para combinar alguma coisa, porque neles, através deles, circulam informações e conteúdos. Por exemplo, esses jogos online que as crianças ficam, os adolescentes ficam jogando,
eles têm chat, né? Eles têm forma deles se conectarem, conversarem enquanto jogam. E aí, nessas conversas, surge muito papo indesejado, inapropriado, né, para essa molecadinha. Então, ele pode não entrar num site que seja impróprio, mas ele pode, num desses grupos de jogo, vir algum adulto e fazer algum assédio, alguma proposta, algum convite que não deveria acontecer, ou falas, ou solicitação de fotos, de imagens, de nudes, esse tipo de coisa. Então, eu acho que, além dos recursos que estão já instalados nos equipamentos, tem que estar por perto, tem que estar vigilante, acompanhando, não a vigilância policialesca, sabe, assim, mas de acompanhamento, de saber o que está jogando, com quem que está jogando e autorizar ou não esse tipo de jogo, né? Gisela, do ponto de vista emocional, psicológico, quais as consequências negativas que esse uso inadequado da internet, das telas, de modo geral, podem proporcionar a uma criança? Então, a gente tem inúmeros problemas, né? Problemas cognitivos aí do desenvolvimento intelectual e os problemas emocionais. Eu estava pegando os dados, aquele PISA, sabe, aquela prova que é uma prova internacional aplicada em todos os países para ver o quanto que os alunos estão sendo acompanhando o ritmo adequado às suas idades, às suas faixas etárias. Eles têm um questionário e nesse último ano passado perguntaram quanto que as crianças se sentem sozinhas. E aí, de 2002 para 2022, 23, né, 20 anos depois, as crianças que 8% se sentiam sozinhas, agora é 25%, 26%, é mais do que um quarto. Então, o sentimento de solidão, de isolamento, as meninas se sentem mais sozinhas, muito mais pressionadas por essa questão de corpo, de serem bonitas, de estarem adequadas. Então, a gente tem as provocações, os bullying, né? Os tratamentos violentos e agressivos, as humilhações, tudo isso, quando acontece via tela, é muito mais difícil, né, Marco? Se eu estiver te olhando, a gente estiver presencialmente aí no encontro e eu fizer críticas a você, eu falar na sua cara, né? Eu acho você isso, você aquilo, é uma coisa. Eu estar num grupo ou numa conversa, falar sem ter que olhar a sua reação e enfrentar, né, a sua receptividade à minha fala é outra. Então, as pessoas, as crianças, os adolescentes que estão em desenvolvimento, a gente tem que pensar que tem uma plasticidade, né, mental, para o bem e para o mal. A plasticidade, tanto ela é em termos de recursos de adaptação, de crescimento, de integração, como ela pode ser também uma forma de um encolhimento, de uma limitação por um longo tempo, um tempo razoável, a ponto de causar problemas de autoimagem, de autoestima, né, da falta do sentimento do pertencimento, que é uma coisa importantíssima, né, pertencer aos pequenos grupos, se identificar com seus iguais. Então, e fora, se a gente também for pensar em danos emocionais, da distância, da ausência, da falta dos pais presentes. As crianças ficam meio que abandonadas à própria sorte, só sendo cuidadas pela babá a babá da tela aí. Então, eu acho que essas consequências podem ser muito graves. Os adultos também estão em constante acesso às telas. Como eles podem dizer para os filhos, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço? Então, fica difícil. A gente pode, tem uma certa, vamos dizer, diferença. Pensa, Marco, eu posso beber cerveja ou vinho e uma criança, se for minha filha de 10, 11 anos ou menor, não vai beber, porque a bebida afeta a consciência e não é adequada. Então, eu bebo, criança não. E tem que se explicar isso, né? Então, a tela, a rede social, eu posso usar, ou as redes sociais numa quantidade maior. A criança não. Ela tem que entender isso. Mas o que a gente tem visto é que os adultos estão sequestrados também, viciados, mergulhados nos Instagrams, nos TikToks.
além do trabalho, né? Eu, por exemplo, para me comunicar com meus pacientes, com os professores, agilizar o meu dia, eu uso muito o WhatsApp, muito mesmo. Mas quando eu quero ver uma série, ler um livro, e eu tenho que fazer isso, eu deixo o celular longe do livro, né? Porque eu mesmo acabo, aquilo apita ou acende, e a gente tem o impulso de ver. Então, tem que ter uma autocrítica da gente, né? De nós adultos, temos que fazer a nossa autocrítica e pensarmos em estratégias que sejam úteis para as crianças e para a gente. E a gente tem que pensar, eu na minha idade, obviamente, eu fui criada sem isso. Então, o meu cérebro, a minha forma de me relacionar é diferente de uma criança, né, ou de um adolescente, que está em desenvolvimento. E aí, para o adulto também não está sendo fácil, a gente tem que fazer um trabalho, por isso que a nossa proposta é sempre redução progressiva, constante, ao invés de fazer uma proposta radical de paramos agora tudo. Acho que aí vai ser muito mais difícil de ser absorvida. Queria que você falasse para a gente sobre esse evento que vai acontecer na Unisanta. Menos tela e mais vida. Então, amanhã, dia 26 de junho, na Universidade de Santa Cecília, às 19 horas, Bloco M, quarto andar. Se vocês entrarem no portal da Unisanta, o Santa Portal, tem lá a notícia desse evento, Menos Tela, Mais Vida, que é uma proposta da gente, um projeto da gente, o conjunto da sociedade. Então, psicólogos, pedagogos, educadores, pais, pessoal que trabalha com educação, com saúde, ou pessoas interessadas nesse assunto, a gente vai pensar junto. Então, a gente vai dar alguns dados, algumas informações, relatar algumas experiências e propor uma conversa para a gente planejar a estratégia para fazer isso de forma global. Por quê, Marco? Quando a gente fala dos pais, o grande argumento dos pais é: eu não vou deixar meu filho usar, mas todo mundo usa. E ele vai ser o único sem. Então, se uma grande quantidade de pais passarem a bancar essa ideia da redução, fica mais fácil que os seus filhos aceitem, entende? Porque eles também não vão ser os únicos. Então, a ideia é não nos acusarmos mutuamente, mas nos acolhermos e tentarmos estabelecer aí um jeito da gente ir nessa linha para a médio prazo a gente ter uma redução substancial do uso de tela. E, portanto, de ter mais vida, mais criatividade, mais encontro, mais arte, mais cultura, mais leitura, né? Tudo que é de bom para a gente expandir o nosso crescimento, as nossas relações e a nossa vida. Obrigado, Gisela Monteiro, doutora em Psicologia Social. Agradeço muito a sua participação aqui no canal Marco Zero. Espero contar com a sua presença em outras oportunidades. Obrigadão, Marco. Eu que agradeço sempre essa possibilidade de conversar com você. Um agradecimento especial a você que nos acompanhou nessa entrevista. Eu sugiro você compartilhar desde já essa nossa conversa, porque certamente você conhece alguém que vai se interessar por esse assunto que é tão importante. Convido você a tocar no sininho aqui no canal Marco Zero para ser informado toda vez que houver um novo conteúdo. Obrigado a todos e até a próxima.